Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais consciência nós temos, mais compreensão nós temos do que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Se o nosso Deus não tivesse enviado seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que através desse sacrifício ele se revelasse aos gentios, nós, gentios, em relação aos judeus, nós não teríamos a menor chance. Se você conversar com um judeu que conhece o Antigo Testamento, que conhece bem a lei, que conhece bem a Torá, e esse judeu, com essas revelações, conhecendo a lei, conhecendo a Torá, e esse judeu tem Jesus Cristo, e esse judeu tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você tem a plena consciência que se não fosse a graça de Deus, nós, gentios, não teríamos chance. E por que eu estou falando isso? Porque um judeu messiânico, um judeu que acredita em Jesus, esse judeu que conhece a Torá, que conhece bem o Antigo Testamento, ele não acredita nessa teologia tradicional que ao longo desses 200 anos tem inserido doutrinas de homens na teologia e na própria escatologia, o estudo do final dos tempos. Um judeu que conhece o Antigo Testamento, ele não acredita nessa teoria do arrebatamento secreto, nessa teoria da separação entre judeus e gentios no período da grande tribulação. Eles não acreditam em palavras usadas, filosofias que são usadas para justificar uma teologia do final dos tempos. Se você conversar com um judeu messiânico e acompanhar um judeu messiânico que não quer judaizar a igreja, que não quer transformar gentios em judeus, se você acompanhar um judeu que acredita em Yeshua, que acredita realmente em Jesus Cristo, você vai ver que se não fosse Jesus Cristo se revelar mais a gentios, nós não teríamos a menor chance. E por que eu estou falando tudo isso? Porque toda a escatologia, todo o estudo do final dos tempos que nós encontramos no Novo Testamento está embasado pelas profecias que foram reveladas na lei, nos salmos e nos profetas. Não tem como nós acreditarmos em uma escatologia, em um ensino do final dos tempos, sem que os profetas confirmem todas essas revelações, sem que a lei, sem que os salmos confirmem essas revelações que já estão no Novo Testamento. Ou seja, para estabelecer a escatologia, o estudo do final dos tempos no Novo Testamento. Nós estamos iniciando, mais uma vez, uma pequena série falando a respeito como nos dias de Noé e as revelações que tem para a igreja do final dos tempos, lendo a lei, os salmos e os profetas. Fica comigo até o final desse vídeo, fica comigo até o final dessa série, porque eu tenho certeza que Deus ele vai agregar muita palavra através dessa minissérie para a sua vida e para o seu ministério. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Um dos maiores problemas que nós vivemos em nossa geração é que essa geração não está se preparando para as coisas que vão acontecer nesse mundo. Nós estamos assistindo um cenário político, geopolítico, se organizando, cumprindo as profecias que estão na palavra de Deus. Agora, queridos, as pessoas pensam só porque o cânon bíblico está fechado, só porque os 66 livros foram revelados, significa que Deus já revelou todas as coisas para esse tempo que nós estamos vivendo. E não entenda mal o que eu vou falar aqui, porque não existem revelações novas. O que existe é que Deus ele tem revelações para abrir diante dos olhos dos servos do Senhor para aquele tempo que aqueles servos estão vivendo. Só que esses servos, para compreender essas revelações que já estão na palavra, precisam ter vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. O que está acontecendo neste tempo é que a maior parte dos teólogos, a maior parte dos cristãos, estão acreditando apenas no que os teólogos e que os pastores famosos estão dizendo. Nós temos um grande agradecimento em nosso coração pelo que a maior parte dos pastores mais conhecidos fizeram ao longo desses anos, pelas nossas vidas, pelo nosso ministério, pela nossa fé. Mas Deus tem revelações que estão na palavra dele
para revelar para a igreja da reta final. Só que a maior parte dos cristãos estão acostumados com uma escatologia que foi estabelecida ao longo desses 200 anos, uma escatologia que é influenciada pela cultura grega, pela cultura romana. Só que Deus, em sua palavra, ele traz as revelações no Novo Testamento confirmando com as palavras do Antigo Testamento. Palavras essas que estão na lei, nos salmos e nos profetas. Eu não posso basear uma doutrina para o final dos tempos usando argumentos filosóficos. E eu fico insistindo aqui porque, queridos, porque a graciosa e maravilhosa bondade, amor de Deus para com as nossas vidas, o nosso Deus envia Jesus Cristo, que morre na cruz do Calvário, para a salvação de toda a humanidade, e todos aqueles que nele crê vão receber a salvação eterna. Só que existem vários outros benefícios que Jesus conquista na cruz do Calvário para a igreja, para todo aquele que crê no nome dele, para todo aquele que segue a palavra dele. E um desses benefícios conquistado na cruz do Calvário é justamente as revelações para os gentios. Porque se Jesus Cristo não envia o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, para trazer revelações aos nossos olhos a respeito daquilo que já está escrito, nós não teríamos a menor chance. Porque um judeu messiânico, um judeu que acredita em Jesus Cristo, um judeu que acredita em Yeshua, esse judeu que conhece a palavra de Deus, que conhece o Antigo Testamento, ele olha para essa escatologia que foi estabelecida, as palavras para o final dos tempos, tudo isso que tem sido pregado nas igrejas, separação de judeus e gentios, arrebatamento secreto, igreja 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto os judeus sofrem aqui na grande tribulação, essa é uma teologia que você não encontra no Antigo Testamento, você não encontra na lei, nos salmos e nos profetas. E esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo para a gente falar um pouquinho a respeito disso, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começa falando a respeito do final dos tempos e ele dá alguns sinais, algumas dicas de como seria este período do final dos tempos. Vai lá comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, um texto super conhecido, mas nós vamos iniciar com apenas um versículo, e nós já vamos ler o Antigo Testamento. Versículo 37 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha que conexão importantíssima que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua, olha só que conexão importantíssima que ele nos dá para que entendamos como será o final dos tempos. Então, para confirmar a escatologia para o final dos tempos, eu preciso voltar no Antigo Testamento. Eu preciso voltar para saber como eram os dias de Noé. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler primeiro o versículo 5. O versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, olhando para as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos envia para meditar na lei, nos salmos e nos profetas, ele nos dá a direção para o quê? Para que meditemos nos dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? Esse versículo que você está vendo aí na tela está dizendo o quê? Que nos dias de Noé, Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre toda a terra. Então, quando nós olhamos para esse cenário que nós estamos entrando, para que um cenário que nós vamos ver, nós vamos viver, é um cenário que reflete como era nos dias de Noé. A maldade do mundo está se multiplicando e nós vamos ver o apóstolo Paulo em suas cartas, principalmente em 1 e 2 Timóteo, dizendo como seria o final dos tempos. Os homens seriam maldosos, os homens seriam corruptos, os homens não teriam amor próprio, não teria amor ao próximo. Esta palavra de Gênesis, nos dias de Noé, são palavras que nós vemos a confirmação delas no Antigo Testamento, e os apóstolos, o nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos falam a respeito disso. Você vai ver que basicamente as revelações que o nosso Senhor Jesus Cristo menciona, as revelações que os apóstolos recebem para falar da escatologia, são revelações que têm embasamento com a lei, os salmos e os profetas. Então, no final dos tempos, a maldade se multiplicará ao redor do mundo, assim como era nos dias de Noé. Agora, olha só o que diz o versículo 6.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Um dos motivos de Deus estar trazendo o julgamento para essa terra é justamente essa maldade que está se multiplicando ao redor do mundo, porque Deus ele ama a sua criação. Só que essa criação ela tem se corrompido de tal maneira que Deus estará mais uma vez com seu coração pesado e muitas coisas vão ocorrer nessa terra por causa do coração de Deus. Deus ama a humanidade, Deus ama todos aqueles que ele criou, mas essa criação tem se corrompido de tal maneira que Deus está com seu coração pesado, inclusive boa parte das catástrofes que vão acontecer fazem parte do cálice da ira de Deus, quando Deus estará derramando a sua ira sobre esta terra. Agora, a maldade do homem tem se multiplicado, a maldade do homem se multiplicou na época de Noé, e assim como aconteceu na época de Noé, nós vamos ver a maldade se multiplicando e nós já estamos vendo boa parte disso, inclusive dentro de alguns lugares, de algumas denominações que são chamadas de igreja. Você tem visto aí a maldade que tem se multiplicado. Violência, corrupção moral, corrupção sexual. Nós estamos vendo a maldade do homem que está se multiplicando em várias áreas da sociedade. Olha só o versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O arrependimento do Senhor aqui é no sentido de frustração. Deus não se arrepende das promessas que ele fez, como a própria palavra diz. Deus não é filho do homem para que se arrependa, mas quando o texto fala que ele não se arrepende, é em relação às palavras e às promessas proferidas por ele. O que Deus se arrepende aqui é no sentido de ter se frustrado de ter criado o homem, porque a criação que foi criada, a criação que foi estabelecida por Deus, foi feita com grande amor para que essa criação usufruísse de toda a benignidade e de todas as maravilhas da glória do Senhor. O Senhor se frustra por causa da maldade do homem, e Deus estabelece um juízo para aquele tempo, assim como Deus vai estabelecer um juízo para o nosso tempo. Agora, queridos, ele está falando a respeito do quê? Que ele fará desaparecer da face da terra o homem que ele criou. Só que nós sabemos que Deus ele não fez isso literalmente, porque restaram ali Noé e toda a família. Ele estava falando a respeito de que ele estaria eliminando, exterminando, não esqueça disso. Deus estaria, na época de Noé, eliminando toda aquela humanidade que se corrompeu. Tanto é que ele mantém Noé e toda a família de Noé. Vai acontecer a mesma coisa no período em que nós estamos vivendo, no final dos tempos. Deus vai estar eliminando com um dilúvio todos aqueles que têm se corrompido, todos aqueles que têm feito aliança com a besta e com o sistema do anticristo. Queridos, Deus vai estar mais uma vez eliminando da terra com o dilúvio, e você vai ver mais uma vez que a escatologia que foi estabelecida não tem nada a ver, não tem amparo, não tem parâmetro com as profecias do Antigo Testamento. Deus ele se arrepende de fazer o homem e ele promete desarraigar, tirar da terra todo aquele que tinha maldade em seu coração. Agora, continua lendo o texto. Olha o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, assim como muitos servos do Senhor, as testemunhas do Senhor, a igreja de Cristo achará graça do Senhor. Essa igreja, ela será enviada para uma arca, e em seguida eu vou falar a respeito do que significa essa arca. Agora, olha o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus assim como as testemunhas do Senhor, que estão diante do Senhor de toda a terra. Não basta frequentar igreja, não basta estar assentado em uma congregação, em uma reunião religiosa. Você precisa andar com Deus, e andar com Deus é ter vida de oração e seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Assim como nos dias de Noé, vão ter servos do Senhor que vão andar com Deus, e Deus fará distinção daqueles que não servem para aqueles que servem a Ele. Aqueles que servem, nós veremos a clara diferença. Como os profetas dizem, Deus fará a diferença daquele que não serve em relação àquele que serve. Então, assim como Noé, assim como Noé andou com Deus, as testemunhas do Senhor estarão andando com Deus no final dos tempos. Agora, queridos, olha o versículo 10. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Existem palavras, mensagens proféticas através dos nomes e das linhagens desses patriarcas, os filhos de Noé, Cã, Sem, Cã e Jafé. Mas eu quero apenas, nesse versículo 10, que você preste bastante atenção. Cã, o nome de Cã é um nome muito importante para que entendamos o final dos tempos. Por quê, queridos? Porque Cã, por causa do pecado cometido com o pai dele, né, a Gênesis vai explicar isso, Cã, ele é amaldiçoado por Noé, e a partir de Cã, um dos filhos de Noé, segue ali uma linhagem maligna. A linhagem de Cã é uma linhagem maligna, e ao longo dessa linhagem, nós vamos ver a linhagem de Cã se misturando com a linhagem de Esaú. E se você entende muito bem a história de Esaú e de Jacó, você sabe muito bem que a linhagem de Esaú vai ser uma linhagem ativamente vista no final dos tempos. O livro de Obadias é um livro escatológico, extremamente escatológico. 90% dos versículos que estão escritos em Obadias são escatológicos, nos mostrando que a linhagem misturada de Cã e de Esaú é uma linhagem que vai estar fazendo parte do sistema do anticristo. O próprio anticristo, ele vem da linhagem de Cã e de Esaú, porque ele vem de Nínive, porque ele vem ali da região, daquelas regiões, daquelas nações que estão ao redor de Israel. Ele vem de Moabe, ele vem de Nínive. Mas, irmão Paulo, você está falando regiões diferentes, decide. Ele vem de Pérgamo, da Turquia. Mas espera aí, de onde vem o anticristo? O anticristo, ele vem de uma grande religião que descende de Cã, da mistura de Cã com Esaú. Tudo isso que eu estou falando está nos profetas. E eu estou mostrando esse versículo 10 somente com os nomes desses três homens, porque mais pra frente, esse nome no original hebraico de Cã vai fazer toda a diferença para o que eu vou falar a seguir. Olha o versículo 11. O versículo 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Assim como nos dias de Noé, o final dos tempos será a terra será corrompida e será cheia de violência, e eu já falei aqui, nós estamos assistindo isso, uma terra cheia de violência. O homem sem o amor de Deus em seu coração, porque vai estar cego, porque o mundo será tomado pelo horário da meia-noite, uma escuridão tremenda, uma escuridão terrível, e somente a igreja, os 7 castiçais somente a igreja vai estar iluminando a escuridão desse mundo. A terra estará cheia, corrompida de violência. Agora, queridos, quando nós olhamos para essa terra cheia de violência, cheia de engano, nós estamos falando a respeito de uma terra que vai estar cheia de chamás. Sabe o que é chamás? Chamás significa violência. E quando nós vemos a conexão desta palavra violência, que é a última palavra do versículo 11, esta palavra, ela tem origem no nome de Cã. Cã, no original hebraico, ou Chan, ou Cã com CH, é também a raiz da palavra violência. Ou seja, queridos, a conexão de Cã com a palavra violência é justamente a violência que será feita no final dos tempos. E alguns vídeos atrás eu mostrei para você a conexão dos filhos de Esaú com os filhos de Cã. Os filhos de Esaú, em um determinado momento da história, se misturaram com as mulheres cananitas, com as mulheres descendentes de Cã. E ali se misturou a linhagem de Cã com a linhagem de Esaú. Só que essa linhagem de Esaú, ao longo da história da humanidade, formou uma grande religião, e você conhece essa grande religião. Uma grande religião, e os rabinos que estudam a palavra de Deus, os rabinos judeus que acreditam em Jesus, eles dizem que esta palavra violência, que é a palavra chamás ou camás, é uma palavra que também dá origem à palavra raiz, que significa Hamas. E eu não vou mais falar a respeito dessa palavra aqui. Você que é cristão sabe muito bem que é um grande risco. O fato é que a mistura da linhagem de Cã com Esaú é justamente a linhagem que vai estar prefigurando, causando uma perseguição para a igreja no final dos tempos. Primeiro, Israel vai ser perseguido, cumprindo assim a angústia de Jacó por causa dessa grande religião que tem a mistura da linhagem de Cã com a linhagem de Esaú. Este planeta Terra
será cheio de violência. O planeta Terra, mais uma vez, estará sendo corrompido, cheio de violência. Cheio de pessoas que são misturadas com essa linhagem de Cã e Esaú. E se você entender bem isso, e se você perceber que ao redor do mundo essa grande religião está formando um grande exército em todos os países do mundo, você vai compreender como essa perseguição ela acontecerá. Agora, queridos, grava bem isso que eu estou te falando. Parece às vezes que é meio confuso e a teologia tradicional diz que a teologia tradicional diz que o anticristo virá de Roma. Essa é uma teologia tradicional que está dormindo para as profecias da palavra de Deus, porque você olha para os profetas, você vai ver que o anticristo virá de Nínive, que o anticristo virá de Moabe, que o anticristo virá de Pérgamo, na Turquia, que a origem do anticristo é uma origem dos pais, é uma origem de Abraão. O anticristo virá de Abraão, porque o anticristo, ele tem a descendência, porque ele estará estabelecendo um Deus ao qual os seus pais não conheceram, ou seja, um Deus ao qual Abraão, Isaac e Jacó, principalmente Abraão, não conheceu. Então, o anticristo virá de uma grande religião que descende de Abraão, e eu já falei bastante a respeito disso. A terra estará cheia de violência, a terra estará cheia de chamás. A terra estará cheia de pessoas que vieram da linhagem da mistura de Cã e também dos filhos de Esaú. Então, queridos, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos várias semelhanças. É só você olhar para o cenário geopolítico. A besta que tem 7 cabeças e 10 chifres é uma besta que nesses 10 chifres vai ter ali uma liga daquela religião, uma liga em que aquela religião vai estar mais uma vez se levantando contra o povo de Deus. Primeiro contra Israel e depois contra aqueles que professam o nome de Jesus. Bom, eu vou finalizar aqui essa primeira parte. Nós vamos continuar no vídeo seguinte a respeito das profecias, falando a respeito dos dias de Noé. Não perca essa série de vídeo, porque eu tenho certeza que cada detalhezinho que eu vou falando aqui vai agregar muito à sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.